E, gente, muitas pessoas precisam brigar na justiça contra a União, contra o Estado, contra os municípios para garantir um tratamento de saúde. O último balanço do próprio governo estadual mostra que em janeiro, olha, havia 49 mil ações em andamento aqui em São Paulo, a maioria, 74%, para conseguir remédios que não são fornecidos pelo SUS. 26% são por terapias alternativas. Essa chamada judicialização da saúde deixa tudo mais burocrático, mais difícil, né? Aumenta os gastos do Estado e causa sofrimento, que é pior para quem espera por um tratamento digno. Parecia alergia, mas a Valéria descobriu que tem uma doença rara e que pode ser fatal: angioedema hereditário. E ela faz inchar os vasos. Os inchaços são tanto externos como internos. E assim, quando incha a sua glote, você tem 5 minutos. Só 5 minutos para bloquear. Tá certo. Senão você morre. Tão difícil quanto a doença é o valor do único tratamento seguro. O conjunto de ampolas e a injeção são importados e caros demais. Esse, que é o profilático, que eu deveria tomar de 3 em 3 dias, custa R$ 3.500. Essa injeção, R$ 7.000. Conseguir remédios de alto custo é quase sempre complicado. Em Campinas, por exemplo, cansamos de ver o sufoco de quem depende dos remédios mais comuns, que são caros, mas que existem na tabela do SUS. Tem certos remédios que é difícil de ter mesmo. Hoje mesmo eu precisava do mesalazina e disse não tem. Mês passado eu vim e já não tinha. Então estamos aí na espera. O meu medicamento é uma vacina biológica, você não pode comprar ela na farmácia. Então só pode ter pela rede pública. Então eu não consigo, não tem outra alternativa, fico sem. Às vezes tem que recomeçar o tratamento, isso já aconteceu 2 vezes. Olha, a justiça no Brasil sabe como que é demorada. Quem que ganha do governo? No governo você não ganha, difícil. Mas recorrer à justiça virou ação comum entre pacientes. A Constituição Federal, ela assegurou a questão da universalidade da saúde. Então, a saúde deve ser prestada pelo Estado de uma forma indistinta, independente inclusive da renda daquele que vai ao Poder Judiciário. E esse tratamento, além de universal, ele também é um tratamento amplo, né? Então, qualquer questão que demonstrado a necessidade para a qualidade de vida ou a cura do paciente, o Estado tem que prestar. Segundo o próprio governo de São Paulo, no ano passado inteiro, o Estado foi obrigado pela Justiça a gastar quase 650 milhões de reais, desde os gastos com os processos até a compra de medicamentos de alto custo ou tratamentos que não existem no SUS. Em 2018, por determinação da Justiça, o Estado teve que atender 55 mil pacientes, 38.881 pessoas precisando de medicamentos de alto custo. Segundo advogados, nestes casos, quanto mais grave é o caso do paciente, mais rápida pode ser a resposta do Poder Judiciário. Só que mesmo com uma resposta positiva, a briga pode continuar. É o caso da Valéria que acabamos de mostrar na reportagem. A ação dela foi contra o Ministério da Saúde. A decisão já saiu a favor dela, mas o governo federal não cumpre e não manda os remédios. Eu dependo de um governo que recebe meus impostos, eu como cidadã faço toda a minha parte e eu gostaria que o Estado fizesse a parte dele, que está lá na Constituição, que é garantir a saúde, né? Nossa, eu daria tudo o que eu tenho e o que eu não tenho para ficar sem essa doença, entendeu? Só que não tem jeito, né? Em relação ao caso da Valéria, o Ministério da Saúde disse que a dificuldade no fornecimento dos medicamentos é porque, como são de combate às crises, não há como prever uma quantidade certa de seringas a serem adquiridas, mas garantiu que ela não ficou desassistida. A Secretaria de Saúde do Estado explicou que, quanto ao remédio mesalazina, que um dos entrevistados não recebe há 2 meses na farmácia de alto custo de Campinas, vai ser entregue nessa primeira quinzena de junho. Em relação aos casos judiciais, considera que é um fenômeno que privilegia direitos individuais e reforçou que a Secretaria de Saúde cumpre todas as determinações da Justiça e inicia a compra tão logo recebe a notificação.